Quero este chão mais limpo que meus sapatos italianos. Consegue fazer isso, querida? E disse o milionário arrogante. Mas o que ela respondeu o calou. Antes de começar, deixe seu gostei e diga de onde está nos assistindo. A madrugada já consumia as últimas horas quando Laura Mendes empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor de mármore do Hospital São Rafael. Seus tênis gastos rangiam contra o piso polido, ecoando no silêncio da ala administrativa. 3 da manhã, mais 2 horas e poderia ir para casa. Dormir algumas horas antes de levar Isabela à creche. O salão nobre ainda cheirava a perfumes caros e canapés de salmão. A gala beneficente havia terminado há horas, mas o trabalho de Laura estava apenas começando. Taças de cristal abandonadas, guardanapos amassados, manchas de vinho no tapete persa. Ela suspirou, amarrando o cabelo castanho em um coque apertado. Pelo menos pagam o adicional noturno, murmurou para si mesma, enchendo o balde com água morna. Foi quando ouviu as gargalhadas. 3 homens de smoking ainda ocupavam uma das mesas do fundo. Garrafas vazias espalhadas ao redor. O mais alto, cabelos negros impecavelmente penteados para trás, gesticulava amplamente enquanto contava alguma história. Seus amigos riam apoiando-se na mesa. Laura hesitou. Deveria voltar mais tarde. Mas Cristiane, a coordenadora de eventos, fora clara. O salão precisava estar impecável às 6 da manhã para uma inspeção da diretoria. Respirando fundo, ela se aproximou com o carrinho, mantendo os olhos baixos. Com licença, senhores. Preciso fazer a limpeza. O homem alto virou-se lentamente. Seus olhos escuros a percorreram de cima a baixo, demorando-se no uniforme bege desbotado, nas manchas de produtos de limpeza em suas mãos. A faxineira, disse ele arrastando as palavras. O hálito de uísque chegou até Laura. Perfeito. Acabei de derramar um pouco aqui. Ele ergueu a taça de vinho tinto e, com um sorriso cruel, virou-a sobre o chão de mármore. O líquido vermelho escuro espalhou-se em uma poça irregular, escorrendo em direção aos sapatos de Laura. Ops, disse ele, sem nenhum traço de arrependimento. Quero este chão mais limpo que meus sapatos italianos. Consegue fazer isso, querida? Os amigos riram. Laura sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a voz firme. Se o senhor tivesse mais classe que seus sapatos, não precisaria destacá-los. O silêncio caiu como uma guilhotina. O homem levantou-se bruscamente, a cadeira raspando contra o piso. Ele era alto, intimidador, e agora seu rosto estava vermelho de fúria. Como é que é? Caminhou em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal. Você sabe com quem está falando? Com alguém que aparentemente não aprendeu educação básica, independente de quanto custaram seus sapatos, respondeu Laura, surpreendendo-se com a própria coragem. Os amigos do homem explodiram em gargalhadas, um deles batendo na mesa. Diego, cara, ela te desmoralizou. Diego. O nome registrou vagamente na mente de Laura. Ela o havia visto em fotos no corredor administrativo. Diego Ferreira, casado com a irmã do diretor-geral do hospital. O rosto dele contorceu-se em fúria. Ele pegou a garrafa de vinho pela metade e, antes que Laura pudesse se afastar, despejou o conteúdo sobre ela. O líquido frio encharcou seu uniforme. Escorreu pelo pescoço, manchou seus cabelos. Laura ofegou mais de choque que de dor. Gente como você precisa saber seu lugar, disse Diego, jogando a garrafa vazia no chão onde se estilhaçou em 1000 pedaços. Seu lugar é de joelhos, limpando a sujeira de pessoas melhores. Laura ficou paralisada, sentindo o vinho pingar de seu queixo. Seus olhos ardiam. Não sabia se era o vinho ou as lágrimas que lutava para conter. Suas mãos tremiam enquanto segurava o pano de limpeza com força. Não chore. Não chore na frente deles. Não dê esse prazer. Diego, você exagerou, cara, um dos amigos murmurou desconfortável. Cala-se boca, Ricardo. Ela que aprenda a respeito. Foi então que Laura ouviu passos firmes se aproximando. Você não merece isso. A voz era grave, controlada, mas carregava uma autoridade que fez Diego se virar. Um homem de aproximadamente 35 anos caminhava em direção a eles. Terno escuro, sem gravata, cabelos castanhos levemente desalinhados, como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Mas eram seus olhos que capturaram Laura, cinzentos, intensos, e naquele momento flamejando de indignação contida. Doutor Almeida! Diego forçou um sorriso. Não sabia que ainda estava aqui.
Claramente, respondeu Daniel Almeida, diretor de operações do hospital. Ele ignorou Diego completamente e se aproximou de Laura, estendendo um lenço branco impecável. Ninguém merece ser tratado assim. Laura olhou para o lenço, depois para ele, sem saber o que dizer. Suas mãos ainda tremiam. Pegue, disse ele gentilmente, e me diga seu nome. Laura. Laura Mendes. Laura, ele repetiu como se memorizando. Então se virou para Diego e sua voz perdeu toda a gentileza. Você está bêbado no hospital, onde seu cunhado é diretor-geral. Agrediu verbalmente e fisicamente uma funcionária e destruiu propriedade do hospital. Sugiro fortemente que vá embora agora antes que eu chame a segurança. Você não pode... Posso e vou. 3 testemunhas. Daniel indicou os amigos de Diego, que agora pareciam querer estar em qualquer outro lugar. E tenho certeza de que as câmeras de segurança capturaram tudo. Diego abriu a boca, fechou e então apontou um dedo para Laura. Isso não vai ficar assim. Você está absolutamente certo, concordou Daniel. Não vai. Diego e seus amigos saíram cambaleando, suas vozes ecoando pelo corredor até desaparecerem. Laura ficou ali, pingando vinho no chão de mármore, segurando o lenço de um estranho, tentando processar o que acabara de acontecer. Você está bem? Perguntou Daniel, sua voz suave novamente. Fessa! Laura olhou para seu uniforme arruinado, para o chão coberto de vinho e vidro quebrado, para o trabalho que ainda tinha pela frente. Preciso limpar isso. Não, você precisa ir para casa, trocar de roupa, descansar. Ele pegou o celular. Vou ligar para a coordenadora de eventos e explicar a situação. Não. Laura segurou seu braço instintivamente, depois recuou. Desculpe, Cristiane vai me culpar por isso. Ela precisa do salão impecável às 6. Daniel franziu o senho. Cristiane Marques? A coordenadora de eventos? Sim, ela não vai entender. Vai dizer que eu provoquei, que causei um problema com um convidado importante. Isso é absurdo. É a realidade, Laura corrigiu, cansaço súbito pesando em sua voz. Senhor, agradeço muito pela ajuda. Mas preciso do meu emprego. Tenho uma filha de 5 anos. Então, por favor, deixe eu limpar isso e fingir que nada aconteceu. Daniel a estudou por um longo momento. Qual seu sobrenome completo? Mendes. Por quê? Só memorizar. Ele olhou ao redor do salão. Quantas horas você tem para terminar aqui? 2h30. Sozinha? Laura assentiu. Isso é impossível. Não se você tiver prática suficiente, ela disse com um sorriso cansado, pegando a vassoura para recolher os cacos de vidro. Daniel observou-a trabalhar por um momento. Depois tirou o paletó. O que está fazendo? Perguntou Laura alarmada. Ajudando. Ele arregaçou as mangas da camisa branca. O senhor não pode... Posso e vou. Onde estão as vassouras extras? Laura piscou completamente desconcertada. Um diretor do hospital, oferecendo-se para limpar o chão. Às 3 da manhã. Isso não é apropriado. Sabe o que não é apropriado? Deixar alguém limpar sozinho uma bagunça que não causou, depois de ser humilhado publicamente. Ele pegou uma vassoura do carrinho. Além disso, eu estava aqui até tarde por escolha própria. Insônia. Poderia muito bem fazer algo útil. E então Daniel Almeida, diretor de operações do Hospital São Rafael, começou a varrer os cacos de vidro, enquanto Laura Mendes, faxineira noturna, tentava processar se aquilo era real ou se o cansaço estava fazendo-a alucinar. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, Laura limpando as manchas de vinho do mármore, enquanto Daniel recolhia os cacos e organizava as mesas. Você não precisa fazer isso, disse ela finalmente. Eu sei. Ele jogou os cacos em um saco. Mas quero. Por quê? Daniel parou apoiando-se na vassoura. Porque há 2 anos minha esposa morreu neste hospital. Complicações no parto. Nossa filha também. Sua voz era controlada, mas Laura podia ouvir a dor antiga ali. E nos piores momentos, quem me trouxe café sem eu pedir? Quem limpou o quarto quando eu não conseguia sair? Quem me ofereceu um sorriso gentil quando eu mais precisava? Ele olhou para ela. A equipe de limpeza. Pessoas que todos ignoram, mas que fazem o lugar funcionar. Então sim, eu sei o valor do que você faz. E vi como aquele homem te tratou. Laura engoliu o nó na garganta. Sinto muito pela sua perda. Eu também. Ele voltou a trabalhar, mas me ensinou a ver quem realmente importa. Eles continuaram em silêncio confortável,
e Laura percebeu algo estranho. Pela primeira vez em anos, não se sentia invisível. Às 5h15, o salão estava impecável. Daniel jogou o último saco de lixo no carrinho e olhou ao redor com satisfação. Acho que Cristiane não terá do que reclamar. Obrigada, disse Laura sinceramente. Pela ajuda. E por? Por mais cedo. De nada. Ele hesitou. Laura, posso fazer uma pergunta? Porque está trabalhando como faxineira. Ela ergueu uma sobrancelha. Porque preciso pagar contas. Não quis dizer assim. É que... Ele gesticulou vagamente. A forma como você respondeu a Diego. Sua postura. Há algo mais ali. Laura considerou não responder. Mas havia algo em Daniel. Talvez a honestidade crua sobre sua esposa, talvez a forma como ele limpara o chão ao lado dela, que a fez falar. Eu estudava arquitetura. Segundo ano da faculdade, quando descobri que estava grávida, ela deu de ombros. Minha família não aprovou. O pai da Isabela também não. Então tranquei o curso. Arrumei o primeiro emprego que consegui. E aqui estou. Você quer voltar? Para essa arquitetura, querer é luxo, respondeu ela, ecoando as palavras que diria novamente no futuro. Sobreviver é realidade. Daniel assentiu lentamente, como se processasse a informação. Laura Mendes, que estudava arquitetura, interessante. Por que interessante? Joyce arquivando mentalmente. Ele olhou para o relógio. Vou deixar você terminar, mas uma última coisa. Seus olhos ficaram sérios. Se Cristiane ou qualquer outra pessoa tentar culpá-la pelo que aconteceu hoje, você me procura. Imediatamente, entendido? Não quero causar problemas. Laura, problemas já foram causados. Por Diego, não por você. Ele estendeu um cartão de visita. Meu número direto. Qualquer coisa, liga. Ela pegou o cartão, sentindo o papel grosso entre os dedos. Por que está fazendo isso? Porque você não merece isso. Ele repetiu as palavras que dissera horas antes. E porque algo me diz que este não é o fim da história. Daniel vestiu o paletó, acenou brevemente e desapareceu pelo corredor, deixando Laura sozinha no salão impecável, segurando um cartão que dizia Dr. Daniel Almeida, diretor de operações, e um lenço manchado de vinho que ela, por algum motivo, não conseguia descartar. O relógio marcava 5h30, quando Laura finalmente empurrou o carrinho de volta para o depósito. Seu uniforme ainda estava úmido e manchado. Seu corpo doía de cansaço, mas sua mente fervilhava. Ela não sabia, naquele momento, que o cartão em seu bolso mudaria tudo. Não sabia que Diego Ferreira não esqueceria a humilhação. Não sabia que Cristiane Marques já estava planejando como usar aquela noite contra ela. E definitivamente não sabia que Daniel Almeida havia mentido sobre uma coisa. Ele não havia ficado até tarde por insônia. Ele voltara ao hospital especificamente para revisar as fitas de segurança de todos os eventos, depois de receber um relatório anônimo sobre comportamento inadequado de convidados VIPs nas galas beneficentes. E agora ele tinha em vídeo cada segundo do que Diego Ferreira fizera a Laura Mendes. A pergunta era, o que ele faria com essa informação? Laura acordou com Isabela pulando em sua cama, cantarolando uma música da escola. Mamãe, mamãe! Acorda! Já acordei, amor, murmurou Laura, forçando os olhos a abrir. 3 horas de sono. Era tudo o que conseguira depois de chegar em casa. Tomar banho e cair na cama. Você cheira diferente, disse Isabela, franzindo o narizinho. Vinho. Mesmo depois do banho, Laura ainda sentia o cheiro impregnado. Ou talvez fosse só paranoia. É perfume novo. Mentiu, puxando a filha para um abraço. Vem cá, minha grudenta. Isabela riu, aconchegando-se contra ela. 5 anos. Cabelos castanhos cacheados como os de Laura. Olhos grandes e curiosos que sempre faziam perguntas impossíveis de responder. Mamãe, por que você trabalha à noite? Porque pagam mais, lembra? E assim consigo ficar com você durante o dia. Mas você fica cansada. Adultos sempre ficam cansados, amor. Faz parte do pacote. Laura beijou seu cabelo. Agora vai escovar os dentes enquanto eu faço café. Creche em 40 minutos. Enquanto Isabela corria para o banheiro, Laura arrastou-se para a cozinha minúscula do apartamento de 2 quartos. Aluguel atrasado em 1 semana. Precisava resolver isso hoje. Seu celular vibrou. Número desconhecido. Alô? Laura Mendes? Uma voz feminina, fria, profissional. Sim. Cristiane Marques, coordenadora de eventos do Hospital São Rafael.
Preciso que venha ao meu escritório hoje às 14 horas. É urgente. O estômago de Laura afundou. Posso saber sobre o quê? Prefiro discutir pessoalmente. Não se atrase. A ligação foi encerrada antes que Laura pudesse responder. Merda. Às 13h50, Laura estava sentada na pequena sala de espera do departamento de eventos, tentando não roer as unhas. Havia deixado Isabela com a vizinha, Dona Teresa, que cobrava apenas R$ 10 pela tarde. Um valor que Laura mal podia pagar, mas que não tinha escolha senão aceitar. O uniforme de faxineira estava limpo, mas as manchas de vinho teimavam em permanecer fracamente visíveis no tecido bege. Laura tentou cobri-las com o crachá, sem muito sucesso. A senhora Marques vai recebê-la agora, anunciou a recepcionista, sem levantar os olhos da tela. O escritório de Cristiane era tudo o que o apartamento de Laura não era. Espaçoso, bem iluminado, decorado com bom gosto. Fotos de eventos bem-sucedidos cobriam uma parede inteira. Cristiane Marques, 42 anos, cabelos loiros perfeitamente escovados, sentava-se atrás de uma mesa de vidro, dedos entrelaçados sobre uma pasta. Sente-se, Laura. Não era um convite. Era uma ordem. Laura sentou-se na beirada da cadeira, as costas retas. Sabe por que está aqui? Perguntou Cristiane abrindo a pasta. Imagino que seja sobre ontem à noite. Exatamente. Cristiane empurrou alguns papéis pela mesa. Relatório de danos. Uma garrafa de vinho Chateau Margaux 2010. Valor: R$ 3.200. Cristais quebrados. Valor: R$ 800. Tapete persa danificado. Limpeza especializada, R$ 1.500. Laura sentiu o sangue drenar de seu rosto. Eu não quebrei nada disso. Mas você estava responsável pelo salão. Cristiane inclinou-se para a frente. E houve um incidente com um convidado VIP. Diego Ferreira, cunhado do nosso diretor-geral. Ele me agrediu, disse Laura, mantendo a voz firme. Jogou vinho em mim e quebrou a garrafa. Há testemunhas. Testemunhas que dizem que você foi grosseira primeiro. Cristiane deslizou outro papel. Tenho aqui declarações de 2 dos amigos do Sr. Ferreira. Ambos afirmam que você provocou verbalmente antes de qualquer incidente. Isso é mentira. Laura, vou ser franca com você. Cristiane fechou a pasta. Diego Ferreira é família do diretor-geral. Sua palavra contra a dele? Não há nem competição. Mas estou disposta a fazer um acordo. Laura esperou, o coração martelando. Você assina este termo de confidencialidade, concordando em não discutir o incidente com ninguém, incluindo mídia, redes sociais ou outros funcionários. Em troca, não será responsabilizada pelos danos. E se eu não assinar? Cristiane sorriu, mas não havia calor ali. Então os R$ 5.500 serão descontados do seu salário nos próximos meses. E considerando que você ganha 1.300 por mês, bem, faça as contas. 4 meses. 4 meses sem salário. Isso é extorsão, sussurrou Laura. Isso é proteção de ambas as partes. Cristiane estendeu uma caneta. Assine, Laura. Facilite para todos nós. Laura olhou para o documento. Termos legais complexos. Cláusulas que mal entendia. Mas uma coisa era clara. Se assinasse, estaria admitindo culpa. Estaria permitindo que Diego Ferreira escapasse impune. Suas mãos tremeram. Pensou em Isabela. No aluguel atrasado. Nas contas médicas antigas que ainda pagava. Pensou no cartão no fundo de sua bolsa. Dr. Daniel Almeida, diretor de operações. Qualquer coisa, liga. Preciso consultar um advogado antes de assinar qualquer documento legal, disse ela finalmente. A expressão de Cristiane endureceu. Você não tem dinheiro para advogado. Posso buscar assistência jurídica gratuita, que levará semanas para analisar. Enquanto isso, os danos acumulam juros. Cristiane cruzou os braços. Laura, seja razoável. Uma assinatura e isso desaparece. Você mantém seu emprego, não tem dívidas, vida segue. E Diego Ferreira? Ele também será razoável? O Sr. Ferreira já expressou disposição em esquecer o mal-entendido se você cooperar. Mal-entendido. Como se ele não a tivesse humilhado publicamente, encharcado em vinho, ameaçado. Não vou assinar sem entender completamente o que estou assinando, disse Laura levantando-se. Com sua permissão, gostaria de alguns dias para revisar o documento. Cristiane ficou em pé, irritação clara em seu rosto. Você tem 48 horas. Depois disso,
O acordo sai da mesa e os descontos começam automaticamente. Laura assentiu e saiu do escritório, pernas trêmulas. No corredor, encostou-se à parede, respirando profundamente. 48 horas. Ela pegou o celular. Olhou para o cartão amassado. Seria mesmo apropriado ligar para ele? Daniel Almeida era diretor de operações, não jurídico. E mal o conhecia, mas ele havia dito. Laura? Ela ergueu os olhos, surpresa. Daniel caminhava pelo corredor em sua direção. Jaleco branco sobre o terno, tablet na mão. Doutor Almeida, disse ela, endireitando-se. Daniel, por favor. Ele franziu o senho. Está tudo bem? Parece pálida. Eu acabei de ter uma reunião com Cristiane Marques. A expressão dele escureceu. Sobre ontem à noite. Laura assentiu. Venha comigo. Não era pedido. Ele começou a caminhar. E Laura o seguiu, confusa, por corredores, até chegarem a uma sala de reuniões vazia. Daniel fechou a porta. O que ela disse? Quer que eu assine um termo de confidencialidade. Se não assinar, vão descontar R$5.000 do meu salário pelos danos que Diego causou. Que danos? Perguntou Daniel, voz perigosamente calma. Laura explicou. A garrafa de vinho cara, os cristais, o tapete. Daniel ouvia em silêncio, mas ela podia ver uma veia pulsando em sua têmpora. Você tem o documento? Ela o retirou da bolsa. Daniel leu rapidamente, e sua mandíbula se apertou. Isso é intimidação, e tecnicamente ilegal. Você não pode ser responsabilizada por danos causados por terceiros. Ele olhou para ela. Laura, você tem 48 horas, mas eu tenho algo que mudará completamente essa situação. O quê? As câmeras de segurança. Captaram tudo, incluindo Diego deliberadamente quebrando a garrafa e jogando vinho em você. O alívio inundou Laura, seguido por confusão. Como sabe disso? Daniel hesitou. Eu já estava investigando comportamento inadequado em eventos VIP. Revisava as gravações de segurança quando aconteceu o incidente de ontem. Vi tudo em tempo real. Foi por isso que desci. Então não foi coincidência? Não exatamente. Ele passou a mão pelo cabelo. Mas isso não muda o fato de que tenho evidência clara de que Diego te agrediu. Evidência que invalida completamente esse termo de confidencialidade. Cristiane sabe sobre as gravações? Não, ainda não. Daniel se inclinou contra a mesa. Mas aqui está o problema. Diego é cunhado do diretor-geral. Se eu simplesmente expor as gravações, sem uma estratégia, pode se tornar palavra dele contra a minha interpretação do vídeo. Política hospitalar. Então o que fazemos? Primeiramente, você não assina nada. Segundo, eu consulto nosso departamento jurídico, discretamente. Terceiro, ele fez uma pausa. Preciso te perguntar algo. Você tem interesse em processar? Laura piscou. Processar, Diego, por agressão e danos morais. Com o vídeo você tem um caso sólido. Eu não tenho dinheiro para advogados. O hospital tem. E se provamos que um funcionário foi agredido nas dependências, podemos representá-la como parte da defesa institucional do hospital. Ele ergueu uma mão antes que ela pudesse protestar. Não é caridade. É protocolo. O hospital tem interesse em proteger funcionários de agressores, mesmo que o agressor tenha conexões. Laura sentou-se pesadamente em uma cadeira. Processar. Diego Ferreira, cunhado do diretor-geral. Isso vai explodir na minha cara, murmurou ela. Possivelmente, concordou Daniel. Mas a alternativa é assinar esse documento. Admitir culpa por algo que não fez e ficar 4 meses sem salário enquanto Diego sai impune. Ela olhou para ele, realmente olhou. Daniel Almeida, diretor de operações de um hospital importante, oferecendo-se para lutar contra um membro da família do próprio chefe. Por quê? Por uma faxineira que mal conhecia? Por que está fazendo isso? Perguntou ela. Isso assim. De verdade? Daniel suspirou, sentando-se ao lado dela. Porque há 2 anos, quando minha esposa morreu aqui, eu vi como pessoas sem poder são tratadas. Enfermeiras ignoradas por médicos, auxiliares sobrecarregados e o pessoal de limpeza. Vocês são praticamente invisíveis, exceto quando algo dá errado. Então decidi que se tivesse poder neste lugar, usaria para quem não tem. Isso é muito bonito em teoria, mas pode custar seu emprego. Talvez, mas qual o valor de um emprego
Se eu preciso ficar calado diante de injustiça. Ele deu de ombros. Além disso, tenho trunfos que Diego não espera. Que trunfos? Paciência, evidência e conhecimento de que o diretor-geral odeia escândalos públicos mais do que ama o cunhado. Daniel sorriu levemente. Trust me, eu sei jogar esse jogo. Laura quis acreditar nele. Quis desesperadamente acreditar que não estava sozinha nisso. Mas anos de decepções ensinaram cautela. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro. Você tem 48 horas até o prazo de Cristiane. Use-as com sabedoria. Ele se levantou. Mas, Laura, não deixe intimidação vencer. Você não fez nada errado. Ela assentiu, garganta apertada. Quando saiu da sala, sua cabeça girava. Voltar para casa, pegar Isabela, fazer jantar, trabalhar a noite toda. Vida normal. Exceto que nada era normal agora. Seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Ouvi que você foi chorar para o Dr. Almeida. Patético. Assine o termo ou as coisas vão piorar. CM, Cristiane. Como ela já sabia. Laura olhou ao redor do corredor vazio. Paranoia rastejando pela espinha. Quantas pessoas estavam observando? Quantas reportariam cada movimento dela de volta para Cristiane ou Diego? Ela estava entrando em um campo minado. E não tinha mapa. Mas enquanto andava em direção à saída, pegando o ônibus que a levaria para casa, Laura tomou uma decisão. Não assinaria. Não se curvaria. Se ia explodir na cara dela, que explodisse. Mas pelo menos teria lutado. O que ela não sabia era que naquele exato momento, em seu escritório no 10º andar, Daniel Almeida estava fazendo uma ligação. Dr. Mendes, sou Daniel Almeida do São Rafael. Preciso de sua ajuda com um caso delicado. E do outro lado da linha, a melhor advogada trabalhista da cidade, que por acaso devia um favor a Daniel por salvar seu filho anos atrás, dizia: conte-me tudo. As peças estavam se movendo. A guerra estava começando. E Laura Mendes, sem saber, acabara de ganhar um aliado muito poderoso. Mas também um inimigo ainda mais perigoso, porque Diego Ferreira não aceitaria humilhação. E ele tinha planos próprios. 40 horas depois da reunião com Cristiane, Laura recebia notificação. Presença obrigatória. Reunião Departamento Jurídico. Amanhã, 10 horas. Seu estômago apertou. Nenhuma menção a Daniel ou Diego. Apenas discussão sobre incidente recente. Na manhã seguinte, a sala de reuniões do jurídico intimidava. Daniel, uma mulher de óculos vermelhos, e Cristiane já esperavam. Senhora Mendes, sou doutora Paula Mendes, advocacia trabalhista. Representarei seus interesses. Aperto firme e confiante. A porta abriu. Dr. Henrique Tavares, diretor-geral, entrou com autoridade. Vamos direto ao ponto. Senhora Mendes, houve incidente envolvendo você e meu cunhado Diego após a gala. Ouvi versões conflitantes. Ele olhou para Cristiane. Senhora Marques informou que você foi verbalmente inapropriada, resultando em danos materiais. Isso omite fatos cruciais. Interveio doutora Paula, que o senhor Ferreira despejou vinho sobre minha cliente e a agrediu verbalmente. São alegações sérias, disse Henrique, mas tenho declarações assinadas de testemunhas, afirmando que a senhora Mendes provocou primeiro. Testemunhas embriagadas e amigas do agressor, rebateu doutora Paula, abrindo o laptop. Felizmente temos algo melhor. Gravações de segurança. O silêncio caiu como bomba. Cristiane empalideceu. Henrique se inclinou. Gravações? O Dr. Almeida requisitou filmagens como parte de auditoria de segurança. Doutora Paula girou o laptop. Gostaria de assistir? O vídeo mostrava tudo. Diego despejando vinho deliberadamente. A resposta moderada de Laura, ele jogando vinho nela, palavras cruéis perfeitamente audíveis. Daniel entrando para defendê-la. Ninguém falou por longos segundos. Isso esclarece os eventos, disse Henrique, voz controlada. Dr. Tavares, Cristiane começou rapidamente. Diego estava alterado, não em estado normal. Estava cometendo agressão, interrompeu doutora Paula, o que expõe o hospital à responsabilidade significativa. Henrique massageou as têmporas. O que sugere, doutora Mendes? Retirada de todas as cobranças contra a senhora Laura. Retratação do termo de confidencialidade que constitui intimidação. Garantia por escrito de não retaliação. E Diego? Depende da senhora Mendes. Doutora Paula olhou para Laura. Ela pode apresentar queixa criminal e processar civilmente.
Todos olharam para Laura. Não quero processar, disse ela finalmente. Cristiane relaxou. Mas quero que o Sr. Ferreira seja banido de eventos do hospital. E desculpas formais. Henrique observou-a com respeito. Razoável. Falarei com Diego pessoalmente. Ele não voltará aos eventos. E as desculpas? Por escrito 48 horas, concordou Henrique. Olhou para Cristiane. Senhora Marques, meu escritório em 15 minutos. Temos muito a discutir sobre protocolos. Cristiane saiu lançando olhar venenoso para Laura. Quando apenas Laura, Daniel e doutora Paula permaneceram, a advogada fechou o laptop satisfeita. Ah, bem jogado, Laura. Tomou o caminho alto. Foi o inteligente, disse Daniel. Processá-lo seria guerra legal interminável. Assim, garantiu proteções e manteve dignidade. Doutora Paula guardou pertences. Laura, qualquer sinal de retaliação me liga. E fique de olho. Cristiane perdeu hoje. Pessoas assim raramente esquecem. Após sua saída, Laura e Daniel permaneceram. Doutora Paula Mendes, disse Laura. Como a convenceu? Daniel sorriu. Há 3 anos, salvei o filho dela de acidente quase fatal. Ela disse que me devia um favor. Achei que este era bom uso. Você usou favor pessoal. Por mim. Sim. Por quê, Daniel? Sério? Ele ficou quieto depois. Lembra de Dona Lourdes, a faxineira que me ajudou? O que não contei foi que quando ela foi demitida, eu estava em reunião sobre expansão. Milhões em jogo. Soube e não fiz nada. Me arrependo todos os dias, voz rouca. Quando te vi naquele salão, pensei, minha segunda chance de agir. Laura sentiu lágrimas. Obrigada por me ver. Você é difícil de não ver, Laura Mendes. 3 semanas se passaram em calmaria enganosa. Laura recebeu desculpas formais de Diego. Frias, escritas por advogado, mas oficiais. Cristiane a evitava completamente. O trabalho continuava normal, certo que não era mais totalmente invisível. Colegas a cumprimentavam diferente, respeitoso. Até que numa quinta-feira, às 2h17 da manhã, seu celular iluminou. Mensagem de número desconhecido. Você realmente acha que merece isso? Seduz o chefe para subir. Pessoas como você sempre se vendem. Laura bloqueou imediatamente, mas 5 minutos depois outro número. Sua filha é bonita. Seria pena se algo acontecesse por causa das ambições da mãe. Sangue congelou. Como sabiam de Isabela? Como tinham seu número? Às 13h15, terceira mensagem. Deixe as coisas como estão. Volte para seu lugar. Ninguém precisa se machucar. Mãos tremendo, Laura digitou para Daniel. Estou recebendo mensagens ameaçadoras. Mencionaram Isabela. Estou assustada. Resposta em menos de 1 minuto. Onde está? Em casa? Tranca tudo. Ligando para a segurança hospitalar agora, para investigar vazamento do seu número. E um amigo na polícia. Está segura? Sim, portas trancadas. Mantém telefone perto. Ligo em 10 minutos. Laura sentou-se vigiando Isabela dormir, todas as dúvidas cristalizando. Isso não era só sobre emprego. Era sobre pessoas poderosas protegendo o território. Daniel ligou. Acabei de falar com o delegado Moreira. Viatura fará ronda no seu prédio discretamente pelo resto da noite. Guardou as mensagens? Sim. Ótimo, não responda, não bloqueie mais, precisamos rastrear. Amanhã vamos à delegacia. Pausa. Laura, isso muda algo sobre você se candidatar à vaga? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Se decidir que não vale o risco, entendo. Não posso garantir que intimidação pare. Pessoas com poder e medo são perigosas. Estou te dando saída. Laura olhou para Isabela, tão pequena, vulnerável. Pensou em desistir. Voltar para a invisibilidade segura. Mas então pensou em todas as vezes que se curvara. Humilhações engolidas. Sonhos enterrados por medo. Não, disse firme apesar do tremor. Não vou desistir. Vou me candidatar. Tem certeza? Não, mas vou fazer mesmo assim. Essa é a Laura que conheci. A que responde mesmo com medo. Após desligar, Laura pegou seu laptop velho. Abriu o documento de candidatura que Daniel lhe dera. E começou a preencher. Na segunda-feira, quando a vaga foi publicada, causou rebuliço. Laura ignorou comentários, focando em preparação. Reuniu dados, fez análises, preparou a apresentação. Daniel mantinha distância profissional, comunicando-se apenas via RH. As mensagens ameaçadoras pararam após boletim de ocorrência, mas a sensação de ser observada permanecia.
A semana passou em blur de entrevistas e avaliações. Na quarta, teve entrevista com Roberto Silva e comitê de seleção. Senhora Mendes, começou Roberto, você trancou arquitetura no segundo ano. Por que deveríamos acreditar que completará agora? Porque antes estava sozinha, grávida, sem apoio. Agora tenho filha que me observa. Quero que ela veja que nunca é tarde. Bonito discurso, comentou doutora Silvia, cética. Mas precisa competência técnica. Concordo. Laura abriu pasta. Por isso trouxe análise das áreas de limpeza atuais. Identifiquei 17 pontos onde design dificulta a manutenção, aumentando custos em aproximadamente 23% ao ano. Distribuiu o relatório detalhado. Roberto e doutora Silvia folhearam. Expressões mudando para interesse. Você... Isso é impressionante, disse Roberto. De onde tirou esses dados? 3 anos trabalhando cada centímetro deste hospital. Cronometrei, documentei, calculei. Apontou seção específica. Os banheiros da ala C, design dificulta a limpeza de cantos. Resultado. Trabalho superficial ao dobro do tempo. Multiplique por 47 banheiros, 365 dias. Custos significativos, murmurou doutora Silvia, anotando. Por que ninguém levantou antes? Porque ninguém pergunta aos faxineiros. Somos invisíveis até dar errado. Ainda há outros candidatos, disse Roberto. Mas sua apresentação foi esclarecedora. Laura saiu com pontinha de esperança, mas ao virar corredor, encontrou Cristiane. Acabou de ser entrevistada? Que bom. Cristiane se inclinou. Seria pena se algo no seu passado surgisse durante verificação de antecedentes. O que quer dizer? Processos seletivos são abrangentes. Verificam tudo: crédito, referências, redes sociais. Nunca se sabe que esqueletos aparecem. Laura lembrou. 5 anos atrás, o pai de Isabela usara seu nome para abrir cartão fraudulento. Provara que não era dela, mas manchou o histórico temporariamente. Ligou para Daniel imediatamente, explicando. Respira. Processos de RH incluem oportunidade de explicar irregularidades. Você tem prova. Digitação. Enviando e-mail para Roberto agora, avisando sobre tentativa de intimidação. Na sexta, Roberto ligou. Senhora Mendes, gostaríamos de convidá-la para a fase final, apresentação ao comitê de expansão. Segunda, 14 horas. Laura quase deixou o telefone cair. Passei para a final. Você e mais 2 candidatos, parabéns. Fim de semana passou rápido demais ensaiando. Domingo à noite, telefone tocou. Número desconhecido. Laura Mendes? Jefferson Campos, arquiteto-chefe do projeto. Sei que é estranho, mas alguém me ofereceu informações sobre você para prejudicá-la. Recusei. Achei que deveria saber. Há pessoas tentando sabotá-la. Por que me conta? Porque se eu ganhar, quero ganhar por mérito. Ele desligou. Laura ficou processando. Alguém oferecera informações à concorrente. Cristiane, Diego, não importava. Amanhã daria a melhor apresentação de sua vida. Ou morreria tentando. A sala de apresentações intimidava. 12 pessoas, incluindo o Dr. Henrique ao centro. Laura era a última candidata. Jefferson Campos apresentou primeiro com renders sofisticados. Marina Souza trouxe métricas impressionantes. Quando chegou a vez de Laura, ela projetou fotos simples. Corredor do hospital às 3, tirada com celular. Este é o São Rafael quando ninguém está olhando. Começou. Quando médicos foram para casa, visitantes partiram. Mostrou o mesmo corredor durante o dia, caótico. Depois séries de pontos problemáticos. Não tenho mestrado. Nunca projetei hospital. Mas passei 3 anos mantendo este funcionando. Mostrou o relatório de 47 páginas. Analisei cada área problemática. Não com teoria, mas 3 anos de dados. Roberto folheava a cópia impressionado. Não sou arquiteta, mas posso garantir que quem projetar ouça vozes ignoradas. Limpeza, manutenção, enfermeiras, mães. Voltou ao slide inicial. Arquitetura é humanidade. Nos detalhes que ninguém fotografa. Desligou a apresentação. Não sou mais qualificada no papel, mas sou única que conhece este hospital de baixo para cima. Cada decisão será baseada em realidade, não teoria. Doutora Beatriz Costa perguntou. Orçamento de 23 milhões. Como confiar isso a você? Não pode. Ainda não. Mas me candidato para garantir que seja gasto em coisas que importam. Henrique se inclinou. Protocolo exige que pergunte. Houve incidente com meu cunhado. Alguns questionariam se vaga foi compensação.
Como responde? Com transparência. Sim, fui agredida. Sim, doutor Almeida testemunhou. Mas vaga passou por conselho. Foi publicada, passei por mesmo processo. Pausa. Se eu fosse homem, tivesse sobrenome influente, ninguém questionaria se mereço estar aqui. Julguem por competência, não circunstâncias. Alguns assentiram. Comunicaremos decisão até fim da semana. No corredor, Marina disse: perspectiva única. Apostaria em você. Jefferson apareceu. Acho que deve ganhar. Tem algo que não se aprende em livros. Se ganhar, gostaria de trabalhar como consultor. Laura trabalhou o resto da semana normalmente. Turnos noturnos, limpando corredores que talvez em breve veria de perspectiva diferente. Na quinta, Roberto ligou. O comitê finalizou. Poderia vir às 14h discutir resultados? Discutir soava ominoso. No escritório, Roberto, Henrique e Daniel esperavam. O comitê votou, disse Henrique. Por 7-5 a favor de oferecer a vaga para você. Laura piscou. Como? Você conseguiu, Roberto sorriu. Mas há condições, Henrique continuou. Probatório de 6 meses com avaliações mensais. Mentoria obrigatória com Jefferson Campos. 2 semestres da graduação no primeiro ano. Aceito tudo. E protocolo não reportará a doutora Almeida, reportará a mim. Interações documentadas com terceiros. Ambos assinarão termo reconhecendo limites. Daniel assentiu, ele já sabia. Concordo. Bem-vinda à equipe administrativa. Primeiro dia, segunda-feira. Saindo, Laura ligou para Isabela. Mamãe conseguiu. O grito de alegria fez tudo valer. Mas em escritório silencioso, Cristiane fazia ligação própria. Ela conseguiu. Sim, eu sei. Então o que fazemos agora? Do outro lado, voz que Laura reconheceria. Agora ficamos pacientes. Esperamos ela cometer erro. Pessoas assim sempre cometem. Diego Ferreira não esquecera. E Laura acabara de se tornar alvo muito maior. Segunda-feira, 8h. Laura entrou pelo lobby principal. Não entrada de funcionários. Calça social, blusa branca. Crachá novo. Laura Mendes, assistente de projetos de infraestrutura. Escritório no 8º andar era pequeno, mas dela. Mesa, computador, janela. Cristina de RH fez orientação fria, formal. Acesso ao sistema. Protocolos, reuniões semanais. Às 10h, reunião introdutória com o comitê. Às 14h, mentoria com o Sr. Campos. Durante café antes da reunião, Laura encontrou Solange. Ah, a nova executiva. Solange olhou o crachá. Pena que não usa mais uniforme de limpeza. Solange, algumas pessoas esquecem onde começaram muito rápido. Ela se afastou. Reunião das 10h intimidava. 12 pessoas, arquitetos, engenheiros, administradores. Henrique presidiu. Pessoal, esta é Laura Mendes. Será ligação com realidades operacionais. Laura apresentou-se. Um arquiteto de meia-idade, Marcos Vieira, perguntou cético. Quanto de experiência em gestão? Nenhuma formal. Mas 3 anos mantendo o hospital funcionando. Interessante, ele murmurou não impressionado. Mentoria com Jefferson foi produtiva. Fundamentos, softwares, processos. Você tem olho para detalhes. Agora precisa aprender linguagem técnica. Às 17h, Daniel bateu na porta, sempre aberta, protocolo respeitado. Como foi? Intenso, assustador. Normal, sorriu. Vim convidá-la oficialmente para a reunião técnica amanhã. Sua perspectiva será valiosa. Oficialmente, com Roberto como testemunha, documentação adequada, novas regras. Dias seguintes estabeleceram rotina. Laura absorvia informações, contribuía quando apropriado. Quinta à noite, recebeu e-mail de Marcos com cópia para comitê. Revisando comentários da senhora Mendes sobre projeto elétrico, noto sugestões contradizendo códigos básicos. Anexo normas. Sugiro revisão. Laura verificou, ele estava certo. Ela errara. Respondeu reconhecendo o erro, agradecendo correção. Mas todos viram sua falha técnica. Daniel disse baixinho no corredor. Não foi grave. Qualquer um cometeria, mas eu cometi. Agora todos duvidam. Você está há 1 semana. Ninguém espera a perfeição, mas alguns procuram erros. Pausa. Seja mais cuidadosa. Revisa tudo 3 vezes. Segunda semana, Cristiane apareceu em reunião, oficialmente sobre eventos, mas Laura sentiu a agenda oculta. Uma preocupação, disse Cristiane elegantemente, é garantir que espaços sejam adequados para galas que financiam o hospital.
Espero que considerações operacionais não comprometam a elegância necessária para atrair doadores. Farpada clara. Laura poderia arruinar estética. Elegância e funcionalidade não são excludentes, respondeu Laura. Apenas requerem planejamento integrado. Em teoria. Na prática, veremos. Henrique chamou Laura depois. Cristiane levantou ponto válido. Não podemos sacrificar eventos premium. Não pretendo. Apenas garantir que sejam práticos também. Fique atenta. Cristiane tem ouvido do conselho. Laura percebeu. Não bastava trabalhar bem. Precisava navegar política. Fim de segunda semana, telefone vibrou. Número bloqueado. Aproveitando vista do 8º andar? Aproveite enquanto dura. Quem sobe rápido cai mais rápido. Laura bloqueou, mas mensagem ficou em mente. Alguém observava, esperando. Teria que ser perfeita para sobreviver. A sala de apresentações no 12º andar intimidava. Mesa em U, 12 pessoas sentadas. Diretores, arquitetos externos, representantes do conselho. No centro, Dr. Henrique Tavares. Laura era a terceira candidata. Jefferson Campos apresentou o primeiro. 45 anos, currículo impecável. Renders 3D sofisticados. Marina Souza, a segunda, trouxe métricas de eficiência e casos de sucesso documentados. Quando chegou a vez de Laura, ela conectou seu pendrive. A primeira imagem. Uma foto simples do corredor do hospital às 3 da manhã, tirada com seu celular. Este é o Hospital São Rafael quando ninguém está olhando, começou. Quando médicos foram para casa, visitantes partiram, marketing parou de fotografar. Avançou para a próxima imagem. O mesmo corredor durante o dia, caótico. Depois uma série mostrando pontos problemáticos. Cantos impossíveis de limpar, pias mal posicionadas, áreas inadequadas. Meu nome é Laura Mendes. Não tenho mestrado. Nunca projetei um hospital, mas passei 3 anos mantendo este hospital funcionando, centímetro por centímetro. Ela notou alguns se inclinarem, interessados. Aprendi que a arquitetura não termina quando o prédio fica pronto. Continua todos os dias em cada superfície que precisa ser limpa, cada equipamento mantido. Mostrou seu relatório de 47 páginas. Analisei cada área problemática atual. Não com teoria, mas com 3 anos de dados. Cronometrei tarefas, calculei desperdícios, documentei quebras de equipamentos por falta de espaço. Roberto Silva folheava a cópia impressa, impressionado. Minha proposta. Não sou arquiteta, não vou projetar. Mas posso garantir que quem projetar ouça vozes ignoradas. Equipe de limpeza, manutenção, enfermeiras, mães que dormem em cadeiras desconfortáveis. Voltou ao slide inicial. A arquitetura não é só beleza ou eficiência, é humanidade. Nos detalhes que ninguém fotografa. Na tomada bem posicionada, para a mãe carregar celular vigiando o filho doente. Na pia que não espirra. No corredor largo para a maca, passar sem arranhar parede. Desligou a apresentação. Não sou a mais qualificada no papel, mas sou a única que conhece este hospital de baixo para cima, literalmente. Se me derem essa chance, cada decisão será baseada em realidade vivida, não teoria. Silêncio. Depois Henrique. Perguntas? Doutora Beatriz Costa levantou a mão. Este projeto tem orçamento de 23 milhões. Como confiar isso a alguém que nunca gerenciou nem fração disso? Não pode, respondeu Laura honestamente. Não ainda. Mas não me candidato para gerenciar orçamento. Me candidato para garantir que seja gasto em coisas que importam, não apenas em coisas bonitas em fotos. E sua formação incompleta? Outro membro perguntou. A vaga inclui bolsa. Completarei em 2 anos. Já mapeei disciplinas. Laura abriu outra sessão. Enquanto isso, tenho 3 anos de experiência prática. Sei diferença entre porcelanato bonito e porcelanato que não escorrega molhado. Quais tintas resistem a produtos hospitalares? Onde bactérias acumulam porque design criou cantos impossíveis? Ela tem um ponto, alguém murmurou. Henrique se inclinou. Senhora Mendes, protocolo exige que eu pergunte. Houve incidente com meu cunhado. Alguns questionariam se esta vaga foi criada como compensação. Como responde? Tensão na sala. Com transparência, Dr. Tavares. Sim, fui agredida. Sim, Dr. Almeida testemunhou. Sim, ele me informou sobre esta vaga. Manteve voz firme. Mas passou por aprovação do conselho, foi publicada abertamente.
Passei pelo mesmo processo que outros. Se fosse criada para mim, não haveria 2 candidatos excelentes aqui. Ainda assim, pode parecer favorecimento. Entendo. Se o comitê decidir que minha ligação com o Dr. Almeida compromete imparcialidade, aceito. Pausa. Mas gostaria que considerassem se eu fosse homem, tivesse sobrenome influente, família rica, ninguém questionaria se mereço estar aqui. Questionariam apenas competência. E é isso que peço. Julguem por competência, não circunstâncias. Lentamente, alguns assentiram. Mais perguntas? Ninguém. Obrigado, Sra. Mendes. Comunicaremos decisão até fim da semana. No corredor, Marina esperava. Boa apresentação. Perspectiva única. A sua também foi impressionante, mas a sua foi real. Marina sorriu. Apostaria em você. Jefferson Campos apareceu. Sua apresentação foi... Não sei se brilhante ou ingênua. Provavelmente ambas. Ele riu. Falei sério sobre competir por mérito. Mas agora, tendo assistido... Pausa. Acho que deve ganhar. Tem algo que não se aprende em livros. Estendeu a mão. Se ganhar, gostaria de trabalhar com você como consultor. Poderíamos criar algo especial. E se você ganhar? Espero que me oriente sobre realidades práticas que me faltam. No vestiário, Solange esperava. Como foi a grande apresentação? Foi. Acha que vai conseguir, não é? Pular da limpeza para a administração com a ajudinha do diretor. Laura estava cansada. Solange, o que você quer de mim? Eu te fiz algo? Você representa tudo que odeio. Pessoas que choram e fazem cara de vítima, que seduzem homens poderosos, enquanto o resto trabalha décadas por migalhas. Não seduzi ninguém. A diferença é que quando a oportunidade apareceu, tive coragem de tentar. Laura a encarou. Quando a vaga foi publicada, você se candidatou? Silêncio. Tinha todos os requisitos. Por que não tentou? Porque sabia que não ia conseguir. Que dariam para você? Ou tinha medo de tentar e descobrir que não era boa o suficiente? Mais fácil não tentar e culpar sistema. Expressão de Solange se contorceu. Depois, surpreendentemente, ela deflou. Tenho 43 anos. 22 neste hospital. Comecei como você. Com sonhos. Olhou as próprias mãos marcadas. Mas a vida ensina a não sonhar alto. A aceitar seu lugar. Não tem que ser assim. Você ainda é jovem. Acredita que mundo é justo. Mas vai aprender. Durante o turno noturno, às 2h, Laura encontrou Daniel. Como foi? Intensa. Não sei o resultado. Ouvi que impressionou alguns e assustou outros. Incluindo você? Seu potencial assusta, porque significa mudança. Pausa. Laura, lembra de Dona Lourdes? O que não contei foi que, quando ela foi demitida, eu estava em reunião sobre expansão. Milhões em jogo. Soube da demissão e não fiz nada. Me arrependo todos os dias. Quando te vi chorando, mas trabalhando, pensei. Minha segunda chance de agir, não apenas observar. E se eu falhar, então terá tentado. Isso já é mais que a maioria. Na quinta-feira, Roberto ligou. Poderia vir às 14h discutir resultados? Discutir soava ominoso. No escritório, Roberto, Henrique e Daniel esperavam. O comitê votou, disse Henrique. Por 7 votos a 5, a favor de oferecer a vaga para você. Laura piscou. Como? Você conseguiu, Roberto sorriu. Mas há condições, Henrique continuou. Probatório de 6 meses com avaliações mensais. Mentoria obrigatória com Jefferson Campos. 2 semestres da graduação no primeiro ano. Aceito tudo. E... protocolo claro. Não reportará a doutora Almeida, reportará a mim. Interações com ele serão documentadas com terceiros. Ambos assinarão termo. Laura olhou Daniel, que assentiu. Concordo. Obrigada. Saindo, ligou para Isabela. Mamãe conseguiu. O grito de alegria da filha fez tudo valer. Mas em escritório silencioso, Cristiane ligava para alguém. Ela conseguiu. Então o que fazemos? Agora ficamos pacientes. Esperamos ela cometer erro. Pessoas assim sempre cometem. Diego Ferreira não esqueceu. E Laura acabara de se tornar alvo muito maior. Segunda-feira, 8h. Laura entrou no hospital por uma porta diferente. Não a entrada de funcionários, mas o lobby principal. Vestia calça social preta e blusa branca simples. Cabelo preso em coque profissional. No crachá novo. Laura Mendes, assistente de projetos de infraestrutura.
Seu escritório ficava no 8º andar, área administrativa. Não era grande, mesa, computador, armário, janela com vista parcial, mas era dela. Cristina, assistente de RH, a recebeu. Bom dia. Roberto pediu que fizesse sua orientação inicial. Tom formal, frio. Seu acesso ao sistema. Protocolos, reuniões semanais. Enquanto Cristina explicava procedimentos, Laura notou olhares curiosos de outros funcionários. Alguns sorriram, outros desviaram. Às 10 horas tem reunião introdutória com o comitê de expansão, disse Cristina. Às 14 horas. Primeira sessão de mentoria com o Sr. Campos. Perguntas? Não por enquanto, obrigada. Sozinha, finalmente, Laura ligou o computador. Centenas de e-mails já esperavam. Cronogramas, plantas arquitetônicas, orçamentos preliminares. Ela respirou fundo e começou a ler. Às 9h45, desceu para café antes da reunião. No elevador, encontrou 2 enfermeiras que reconheceu vagamente. Laura Mendes, certo? Uma perguntou. A faxineira que virou administradora? Sim, sou eu. Ouvi sua história, parabéns. A enfermeira sorriu. É bom ver alguém subindo por mérito. Nem todos concordam, comentou a outra mais cética. No refeitório pegou café e quase colidiu com alguém. Solange. Ah, a nova executiva. Solange olhou o crachá. Ficou bem em você. O uniforme da limpeza, quero dizer. Pena que não usa mais. Solange, sem ressentimentos, Laura. Apenas observando que algumas pessoas esquecem onde começaram muito rápido. Ela se afastou. A reunião das 10 horas foi intimidadora. 12 pessoas ao redor de mesa grande. Arquitetos, engenheiros, administradores. Henrique presidiu. Pessoal, esta é Laura Mendes, nova assistente de projetos. Será nossa ligação com realidades operacionais. Olhou para Laura. Gostaria de se apresentar? Laura levantou, garganta seca. Bom dia! Como o Dr. Tavares disse, meu papel é garantir que projetos considerem necessidades práticas. Manutenção, limpeza, operação diária. Estou aqui para ouvir, aprender e contribuir com perspectiva baseada em experiência prática. Quanto de experiência? Perguntou um arquiteto de meia-idade tom cético. Em gestão de projetos, quero dizer. Nenhuma formal, mas 3 anos mantendo este hospital funcionando. Interessante, ele murmurou claramente não impressionado. Após reunião, Jefferson Campos aproximou. Primeira reunião sempre é difícil. Aquele era Marcos Vieira, arquiteto sênior. Cético com mudanças. Notei. Ignore. Prove valor através de trabalho, não palavras. Jefferson sorriu. Pronta para a mentoria às 14 horas. A sessão de mentoria foi produtiva. Jefferson revisou fundamentos de gerenciamento de projetos, mostrou softwares utilizados, explicou processos. Você tem olho para detalhes práticos, comentou. Agora precisa aprender linguagem técnica para comunicar esses insights efetivamente. Quanto tempo levará? Meses, talvez ano. Mas é possível. Às 17h, exausta, mas satisfeita, Laura organizava a mesa quando Daniel bateu na porta entreaberta. Posso entrar? Claro. Ele entrou, mas deixou porta aberta, cumprindo o protocolo. Como foi primeiro dia? Intenso, produtivo, assustador. Normal, ele sorriu. Vim oficialmente convidá-la para a reunião técnica amanhã, sobre sistemas elétricos da nova ala. Sua perspectiva sobre posicionamento de tomadas será valiosa. Oficialmente, com Roberto como testemunha, documentação adequada. Daniel deu de ombros. Novas regras. Entendo. Laura hesitou. Daniel, e obrigada por tudo. Você conquistou isso, Laura. Eu apenas removi barreiras. Ele acenou e saiu. Naquela noite em casa, Isabela quis saber tudo. Como foi, mamãe? Seu escritório é bonito? Tem computador grande? Tem computador, sim. E mesa só minha. Você é importante agora. Sempre fui importante, amor. Só que agora mais pessoas reconhecem. Dias seguintes estabeleceram rotina. Reuniões, revisões de plantas, sessões com Jefferson. Laura absorvia informações como esponja. Fazia anotações detalhadas. Contribuía quando apropriado. Na sexta-feira, primeira semana completa, Henrique pediu relatório de progresso. Laura elaborou documento de 5 páginas sobre observações iniciais. Nada revolucionário, mas sólido. Bom trabalho, disse Henrique após ler. Continua assim. Mas nem tudo era positivo. Quinta à noite, Laura recebeu e-mail de Marcos Vieira, arquiteto cético com cópia para meio comitê.
Prezados, revisando comentários da Sra. Mendes sobre projeto elétrico, noto sugestões que contradizem códigos de construção básicos. Anexo normas relevantes. Sugiro revisão antes de implementar mudanças não fundamentadas tecnicamente. Laura sentiu face queimar. Abriu as normas anexadas e, para seu horror, ele estava certo. Ela sugerira posicionamento de tomadas que violava distâncias mínimas exigidas. Mãos tremendo, respondeu o e-mail reconhecendo o erro e agradecendo correção. Mas dano estava feito. Todos viram que cometera erro técnico básico. Na manhã seguinte, encontrou Daniel no corredor. Vi o e-mail, ele disse baixinho. Não foi erro grave. Qualquer um cometeria. Mas eu cometi. E agora todos acham que não sei o que estou fazendo. Laura, você está há uma semana no cargo. Ninguém espera a perfeição. Ele fez pausa. Mas alguns procuram erros para validar ceticismo. Marcos é um deles. O que faço? Aprende. Não comete mesmo erro 2 vezes. E continua contribuindo. Daniel olhou ao redor, corredor vazio, e baixou voz. Seja mais cuidadosa. Revisa tudo 3 vezes antes de sugerir. Pelo menos por enquanto. Segunda semana trouxe novo desafio. Cristiane Marques apareceu em reunião de comitê, oficialmente para discutir eventos na nova ala. Mas Laura sentiu agenda oculta. Uma preocupação, disse Cristiane elegantemente, é garantir que espaços sejam adequados para eventos de gala que ajudam a financiar o hospital. Espero que considerações operacionais não comprometam a elegância necessária para atrair doadores. A farpada era clara. Laura, com foco em funcionalidade, poderia arruinar estética. Elegância e funcionalidade não são mutuamente exclusivas, respondeu Laura cuidadosamente. Apenas requerem planejamento integrado. Em teoria, Cristiane sorriu friamente. Na prática, veremos. Após reunião, Henrique chamou Laura em particular. Cristiane levantou ponto válido. Não podemos sacrificar capacidade de hospedar eventos premium. Não pretendo, Dr. Tavares, apenas garantir que esses espaços também sejam práticos para a manutenção. Entendo, mas fique atenta. Cristiane tem ouvido do conselho. Sugestões dela têm peso. Laura percebeu, não bastava fazer bom trabalho. Precisava navegar política, equilibrar prioridades conflitantes, satisfazer stakeholders com agendas diferentes. E Cristiane claramente planejava tornar isso o mais difícil possível. Fim de segunda semana, Laura sentou em seu escritório após todos partirem. Olhou plantas espalhadas, notas rabiscadas, e-mails salvos. Estava aprendendo rápido, mas também cometendo erros, fazendo inimigos. Seu telefone vibrou. Mensagem de número bloqueado. Aproveitando vista do 8º andar. Aproveite enquanto dura. Pessoas que sobem rápido caem ainda mais rápido. Laura bloqueou, mas mensagem ficou em mente. Alguém estava observando, esperando, e ela teria que ser perfeita para sobreviver. 3ª semana no cargo. Laura começava a encontrar ritmo. Revisava tudo meticulosamente. Consultava Jefferson antes de sugestões técnicas. Documentava cada decisão. Quarta-feira, Henrique convocou reunião extraordinária. Temos problema sério. Vazamento de informações confidenciais do projeto. Silêncio tenso na sala. Especificamente, continuou Henrique, plantas detalhadas e orçamentos foram enviados anonimamente para o Hospital Santa Cruz, nosso principal concorrente. Olhou ao redor. Alguém com acesso privilegiado vazou documentos estratégicos. Laura sentiu o estômago revirar. Ela tinha acesso a tudo isso. TI rastreou, disse Roberto gravemente. E-mail foi enviado de computador no 8º andar. Setor administrativo. Todos olharam uns para outros. Apenas 5 pessoas tinham escritórios ali, incluindo Laura. Revisaremos históricos de acesso de cada um, anunciou Henrique. Cooperação total é esperada. Após reunião, Laura voltou correndo para o escritório. Ligou o computador, verificou e-mails enviados. Tudo normal. Nada suspeito. Mas às 15 horas, Roberto e técnico de TI apareceram. Laura, precisamos revisar seu computador. Protocolo padrão. Claro, sem problemas. Ela observou enquanto o técnico examinava o sistema. Ele franziu o senho. Encontrei algo. Coração de Laura disparou. O quê? Pasta oculta. Criada há 5 dias. Ele abriu. Dentro, cópias exatas das plantas vazadas e orçamentos. Isso não... Eu não criei isso.
Laura sentiu pânico subir. Arquivos foram acessados de sua conta às 22h47 de segunda-feira. Técnico leu log. E enviados às 23h15. Segunda às 23h eu estava em casa. Com minha filha. Roberto trocou o olhar com o técnico. Laura, preciso que venha comigo. Agora. No escritório de Henrique encontrou também Daniel e, surpreendentemente, doutora Paula Mendes, a advogada. Senhora Mendes, começou Henrique, evidências sugerem que documentos foram vazados de seu computador. Alguém usou minha conta. Eu não fiz isso. Seu computador requer senha, apontou Roberto. Quem mais a tem? Ninguém. Que hoje? Laura parou, lembrou. Segunda de tarde, Cristiane passou em meu escritório. Disse que precisava verificar algo sobre especificações de eventos. Eu estava em reunião. Ela pediu para usar meu computador rapidamente. Dei minha senha. Você deu sua senha? Henrique fechou olhos, frustrado. Laura, isso viola protocolo básico. Eu sei, foi erro idiota, mas... Ela olhou para cada um deles. Pensem. Por que eu vazaria informações? Acabei de conseguir esse emprego. Arriscar tudo por quê? Dinheiro, sugeriu Henrique. Santa Cruz poderia ter oferecido... Não, nem conheceu ninguém de lá. Doutora Paula interveio. Doutor Tavares, com todo respeito, evidência é circunstancial. Alguém com senha dela poderia ter feito isso. Mas ela admite ter dado senha para Cristiane. Roberto argumentou. Isso a torna no mínimo negligente, no máximo cúmplice. Preciso investigar mais, decidiu Henrique. Laura, está suspensa com vencimento até resolvermos isso. Entregue seu crachá. Não! Laura sentiu o mundo desmoronar. Doutor Tavares, por favor. Não é negociável. Roberto, recolha credenciais dela. Daniel finalmente falou. Henrique, posso sugerir que investiguemos completamente antes de ações drásticas? Revisar todas as entradas de escritório na segunda, verificar câmeras. Você está muito próximo dessa situação, Henrique cortou. Exatamente por isso, estabelecemos protocolos. Laura reporta a mim, não a você. Laura entregou o crachá a mãos tremendo. Ao sair, cruzou com Cristiane no corredor. A coordenadora sorriu brevemente. Que pena sobre a situação, Laura. Espero que se resolva. Naquele momento, Laura soube com certeza fora armada. Em casa, Isabela percebeu imediatamente. Mamãe, por que voltou cedo? Problema no trabalho, amor. Você vai perder emprego? Olhos arregalados, assustados. Não, não vou. Laura abraçou filha, desejando acreditar nas próprias palavras. Naquela noite, Daniel ligou. Não deveria estar te contactando, mas fiz revisão não oficial. Câmeras mostram Cristiane entrando em seu escritório segunda, às 22h30. Ficou 15 minutos. Ela voltou depois que saí. Exato. E TI confirma que arquivos foram acessados de seu computador naquele horário. Mas há problema. Ela tem explicação legítima. Disse que buscava especificações esquecidas. É palavra dela contra a minha. Não exatamente. Pedi para a TI verificar computador de Cristiane também. Encontraram algo interessante. E-mails deletados para endereço do Santa Cruz. Ela apagou, mas recuperamos. Laura sentiu esperança. Isso prova. Prova que ela teve contato. Não prova que ela plantou arquivos em seu computador. Daniel suspirou. Mas é suficiente para questionar a narrativa dela. O que faço? Amanhã, Henrique convocou reunião do conselho. Apresentação completa de evidências. Doutora Paula te representará. Prepare-se, será intenso. Quinta-feira, 10 horas. Sala do conselho, 12 membros presentes. Laura sentada entre doutora Paula e Roberto. Do outro lado, Cristiane com um advogado próprio. Henrique começou. Estamos aqui para revisar incidente de vazamento. Senhor Campos, apresente descobertas de TI. Técnico apresentou evidências. Arquivos em computador de Laura, horários de acesso, e-mail enviado de sua conta. Depois, doutora Paula pediu palavra. Com permissão, gostaria de apresentar evidências adicionais. Ela projetou imagens de câmeras de segurança. Senhora Marques entrando no escritório da senhora Mendes às 22h30 de segunda, ficando 15 minutos, exatamente quando arquivos foram acessados. Cristiane permaneceu calma. Já expliquei. Voltei para buscar especificações de eventos. Especificações que doutora Paula mostrou outro documento. Não estavam em computador da senhora Mendes.
mas no sistema compartilhado acessível de qualquer terminal. Murmurinhos no conselho. Além disso, continuou a advogada, TI recuperou e-mails deletados do computador da Sra. Marques, e-mails para Sr. Rodrigo Santos, diretor de expansão do Hospital Santa Cruz. 4 e-mails em 2 semanas. Cristiane empalideceu. Isso não... Eram contatos profissionais sobre eventos conjuntos. Eventos conjuntos? Doutora Paula ergueu sobrancelha. Entre hospitais concorrentes. Interessante. Um dos conselheiros, Dr. Cardoso, se inclinou. Sra. Marques, pode explicar por que deletou esses e-mails se eram legítimos? Rotina de limpeza de caixa de entrada. Seletiva? Pressionou doutora Paula. Porque outros e-mails do mesmo período permanecem. Silêncio constrangedor. Henrique massageou têmporas. Temos então 2 possibilidades. Ou Sra. Mendes vazou informações inexplicavelmente, prejudicando própria carreira, ou Sra. Marques plantou evidências para incriminá-la. Com todo respeito, advogado de Cristiane interveio. Não há prova direta de que minha cliente plantou nada. Mas há prova de acesso suspeito e comunicação não declarada com concorrente, rebateu doutora Paula. Daniel, presente como observador, finalmente falou. Posso sugerir abordagem diferente, confrontar Santa Cruz diretamente. Se receberam informações, podem identificar fonte. Já fizemos, disse Henrique. Santa Cruz alega ter recebido pacote anônimo, mas... Ele olhou para Cristiane. IP rastreado leva à localização residencial na Zona Sul. Sra. Marques, não é ali que você mora? Máscara de Cristiane finalmente rachou. Isso é perseguição. Desde que aquela... apontou para Laura. Conseguiu vaga roubada, tem sido caça às bruxas. Vaga roubada? Daniel se levantou. Laura passou por processo seletivo transparente, aprovado por este conselho. Processo manipulado por você. Cristiane estava perdendo compostura. Todos sabem que você tem interesse pessoal nela. Cuidado, Sra. Marques, advertiu Henrique. Mas Cristiane estava além de cautela. Vocês querem verdade? Sim, enviei informações para Santa Cruz. Sim, usei computador dela, porque essa farsa precisava acabar. Faxineira virando administradora da noite para o dia. Enquanto profissionais qualificados são ignorados. Silêncio chocado. Obrigada pela confissão, disse doutora Paula calmamente. Cristiane percebeu tarde demais. Seu advogado baixou cabeça, derrotado. Sra. Marques, Henrique ficou em pé. Está demitida por justa causa, efetiva imediatamente. Segurança a acompanhará para recolher pertences. E consideraremos ação legal por danos. Enquanto Cristiane era escoltada, furiosa e chorando, Henrique voltou-se para Laura. Sra. Mendes, peço desculpas. Suas credenciais serão restauradas. Retoma funções segunda-feira. Laura assentiu, ainda processando. Após todos saírem, apenas ela e Daniel permaneceram. Você estava certa, ele disse. Foi armadilha. Quase funcionou. Mas não funcionou. Porque você tinha razão, evidências e pessoas dispostas a buscar verdade. Daniel hesitou. Laura, sobre o que Cristiane disse? Sobre interesse pessoal. Daniel, não. Preciso dizer, ela não estava totalmente errada. Ele respirou fundo, tenho interesse, além de profissional, mas nunca deixei isso influenciar decisões. Essa vaga, sua contratação, foi baseada em mérito. Eu sei. Sabe? Sei. Laura sorriu cansada. E Daniel, eu também. Tenho interesse. Mas agora não é momento. Quando será? Quando eu provar para mim mesma, mais que para outros, que mereço estar aqui. Sem dúvidas, sem atalhos. Ele assentiu compreendendo. Então esperarei. Mas enquanto Laura deixava o hospital aquela tarde, Crachá restaurado sabia que uma batalha fora vencida. Porém, a guerra não terminou. Porque Diego Ferreira ainda estava lá fora. E ele seria muito mais perigoso que Cristiane. 6 meses depois, Laura revisava plantas da nova ala pediátrica, agora quase concluída. Cada tomada estrategicamente posicionada. Cada canto acessível para limpeza. Cada detalhe pensado para quem usaria o espaço. Pacientes, famílias, funcionários. Impressionante, comentou Jefferson analisando o projeto finalizado. Funcionalidade sem sacrificar estética. Você aprendeu rápido. Tive bom mentor. Batida na porta. Daniel entrou. Sempre com porta aberta agora, protocolo respeitado religiosamente.
Laura, comitê aprovou sua efetivação. Período probatório concluído com avaliações excelentes. Ele sorriu. Oficialmente você não é mais temporária. Sério? Laura sentiu alívio inundar. E há mais. Conselho criou posição permanente, coordenadora de integração operacional, reportando diretamente ao conselho. Querem oferecer a você. Coordenadora? Ela piscou. Isso é promoção. Reconhecimento de trabalho excepcional, corrigiu Daniel. Decisão unânime. Mesmo o Dr. Cardoso, que era cético, votou a favor. Naquela noite celebrou com Isabela. Pizza, sorvete, filme. Vida simples, mas infinitamente melhor que 6 meses atrás. Mamãe, você é chefe agora? Perguntou Isabela. Coordenadora, meio chefe. Você vai ter secretária? Laura riu. Não exatamente. Pena, eu poderia ser sua secretária, mas nem tudo era perfeito. Semana seguinte, durante a inauguração prévia da ala pediátrica para doadores, Laura cruzou com Diego Ferreira. Ele estava lá, aparentemente reconciliado com o cunhado, presente como apoiador do projeto. Quando a viu, algo escuro passou por seus olhos. Senhora Mendes, cumprimentou friamente. Senhor Ferreira, impressionante sua ascensão, de faxineira a coordenadora em meses. Tom deixava claro que não era elogio. Trabalho duro e oportunidade, respondeu Laura, mantendo compostura. Ou oportunismo e conexões certas, ele se aproximou. Mas construído em areia sempre desmorona eventualmente. Bom que construía em fundações sólidas, então. Diego a observou, depois sorriu friamente. Veremos. Laura relatou interação a Daniel, preocupada. Ele não pode fazer nada, Daniel assegurou. Está banido de eventos hospitalares. Tem ordem de não contato com você. Ele estava hoje. Porque a inauguração incluía conselho completo e doadores externos. Henrique não podia barrar cunhado sem criar constrangimento público. Daniel hesitou. Mas vou falar com segurança. Garantir que mantenham distância. Semanas passaram. Projeto avançava. Laura completara primeiro semestre da faculdade com notas excelentes. Estudava noites, fins de semana, equilibrando trabalho, maternidade, educação. Exausta, mas realizada. Uma tarde, Solange apareceu em seu escritório. Laura não havia desde promoção. Posso entrar? Perguntou sem hostilidade usual. Claro. Solange sentou desconfortável. Vim me desculpar por tudo. Por ter sido horrível com você. Solange... Não, deixa eu falar. Ela respirou fundo. Você me fez uma pergunta meses atrás. Por que não me candidatei à vaga? Verdade é que tinha medo. Medo de tentar e falhar. Mais fácil atacar você do que encarar minha própria covardia. Não é tarde, disse Laura gentilmente. O hospital abriu novas vagas administrativas. Vi e me candidatei para uma. Coordenação de serviços gerais. Solange sorriu timidamente. Entrevista semana que vem. Estou apavorada. Vai se sair bem. Tem experiência, conhecimento. Você acha mesmo? Acho. E Solange? Obrigada por se desculpar. Significa muito. Após saída de Solange, Laura refletiu sobre jornadas diferentes. Tela de Solange, de todos lutando batalhas próprias. 3 meses depois, inauguração oficial da ala pediátrica. Evento grande, imprensa presente, conselho inteiro. Laura deu tour para jornalistas, explicando decisões de design integradas. Mostrou sala de pais com poltronas reclináveis, tomadas estratégicas, mini geladeira. Porque pais passam noites aqui. Precisam conforto e funcionalidade. Mostrou áreas de brincadeira com pisos antimicrobianos fáceis de limpar. Crianças precisam espaços lúdicos, mas em hospital higiene é crítica. Esse material permite ambos. Repórter perguntou. Senhora Mendes, sua história é inspiradora, de faxineira a coordenadora. Qual mensagem deixa para outros na mesma situação? Laura pensou cuidadosamente. Que invisibilidade não define valor. Que trabalho duro importa, mas oportunidade também. E que quando oportunidade aparece, mesmo assustador, vale arriscar. Pausa. Mas também que sucesso não é individual. Tive mentores, aliados, pessoas que acreditaram quando eu duvidava. Ninguém sobe sozinho. Olhou para Daniel na margem da multidão, sorrindo discretamente. Após evento, quando todos partiram, Laura voltou sozinha para a ala vazia. Caminhou pelos corredores que ajudara a planejar. Testou tomadas, verificou acessibilidade, imaginou crianças ali.
Ficou incrível, disse voz atrás dela. Daniel. Ficou, trabalho de equipe. Liderado por você. Ele se aproximou. Laura, 6 meses você disse. Que provaria para si mesma que merece estar aqui. Provou? Ela considerou. Estou chegando lá, dia a dia. E sobre o que conversamos? Sobre nós. Laura virou-se para encará-lo completamente. Daniel, você tem sido incrível. Paciente, respeitoso, profissional. Mas tenho medo. Medo que se nos envolvermos mesmo agora, pessoas digam que foi por isso que consegui tudo. Então, o que importa é o que dizem. Nós sabemos a verdade. Importa porque... Ela buscou palavras, porque ainda estou construindo. Minha carreira, minha confiança, minha vida. E preciso fazer isso como Laura, não como namorada do diretor. Ele assentiu lentamente, desapontamento e compreensão misturados. Mas, Laura continuou, não estou dizendo nunca. Estou dizendo ainda não. Mais alguns meses. Quando o projeto estiver completo. Quando eu estiver firmemente estabelecida. Então, ela sorriu. Talvez possamos explorar o que há entre nós. Sem sombras. Sem dúvidas. Posso esperar, disse Daniel. Já esperei 6 meses. Mas alguns não matam. Você é bom demais para mim. Não, você só finalmente está reconhecendo seu próprio valor. E eu posso esperar você terminar essa jornada. Ele estendeu a mão formalmente. Então, coordenadora Mendes, até que chegue o momento certo, continuaremos sendo colegas exemplares. Laura apertou sua mão, sentindo eletricidade no toque. Colegas exemplares. Mas ambos sabiam, era questão de tempo. Enquanto Laura deixava o hospital aquela noite, olhou para Crachá. Laura Mendes, coordenadora de integração operacional. Não era o fim da jornada, era apenas começo. Havia desafios pela frente, projetos futuros. Talvez, eventualmente, um relacionamento para explorar. Mas por agora tinha algo mais valioso. Prova de que invisibilidade era escolha, não destino. E Laura Mendes escolheu ser vista. Em casa, Isabela dormia pacificamente. Laura beijou sua testa, sussurrando. Conseguimos, amor. Realmente conseguimos. Amanhã traria novos desafios. Mas hoje, permitiu-se simplesmente sentir orgulho. Do chão do salão de festas ao 8º andar. De lágrimas às 3 da manhã a conquistas em horário comercial. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas foi real. E isso, descobrir a Laura, valia cada momento difícil. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.